Dois irmãos foram presos suspeitos de roubar uma carga de medicamentos veterinários no interior de São Paulo. Mas parentes e amigos reuniram provas que conseguiram atestar. No dia do crime, eles estavam em outro local. Em Minas Gerais, uma terceira prisão pelo mesmo roubo. Mesmo estando em outro estado, o homem passou uma semana na cadeia. Este homem se chama Eliseu Elias dos Santos. É motorista de ônibus em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Eliseu nunca havia pisado numa delegacia, mas foi preso por um crime que não cometeu. A sensação é muito péssima, não desejo para o meu pior inimigo. Eliseu passou uma semana na cadeia. Parece pouco tempo, mas para um homem inocente é uma eternidade. Ficou uma cicatriz, né? Um machucado que deu ali, fica com a cicatriz ali, não apaga. Junto com Eliseu, outros 2 homens foram presos. E agora a família deles tenta provar que os 2 também são inocentes. Eliseu tem 45 anos, casado com Ana Lúcia e pai de 4 meninas, mora na zona rural da cidade. Para sustentar a família, Eliseu trabalha como motorista de ônibus urbano. Todos os dias, o expediente dele começa às 3 horas da tarde e vai até às 10 da noite. Antes do emprego como motorista de ônibus, Eliseu foi dono de uma pequena perua que usava para fazer entregas para aplicativos. Depois de algum tempo, ele vendeu o carro, mas não fez a transferência e o veículo continuou no nome dele. O fato de não ter transferido te trouxe algum problema? Trouxe esse probleminha aí. E clonaram a placa, fizeram o assalto em Mogi Mirim, em São Paulo. E foi por causa disso, de aparecer como dono da perua, que há 2 meses, Eliseu recebeu uma visita inesperada da polícia e foi preso diante de toda a família. E fora as nossas filhas, que viu tudo, as pequenininhas. Elas viam a pequenininha, a de 5 anos, ela ainda falava assim. A gente tentou contornar falando que ele estava viajando, ela falou assim, não mamãe, papai foi preso. O Eliseu foi detido aqui mesmo, na casa dele, por policiais que vieram cumprir um mandado de prisão por causa de um crime que aconteceu em Mogi Mirim, no interior de São Paulo, a 480 quilômetros daqui. A denúncia e a prisão se basearam no que a justiça considerou uma prova irrefutável contra ele. Um carro exatamente igual ao que Eliseu tinha e que foi usado pelos assaltantes durante o roubo. Eu nunca tinha andado de camburão, nunca tinha colocado algema em mim. Eu nunca passei por essa situação. Era o início da manhã do dia 26 de agosto. Às 7h17, o primeiro funcionário do galpão chega de moto para trabalhar. Assim que percebem a movimentação, os assaltantes abordam e rendem o homem dentro do galpão. 2 minutos depois, outro funcionário e uma funcionária chegam para trabalhar e também são rendidos. Às 7h26, outros 2 homens chegam e entram calmamente no local. Eles fazem parte da quadrilha. 7h29, os bandidos saem do galpão. 1 minuto depois, manobram um veículo branco na porta do local. O carro é exatamente igual ao de Eliseu. Mesmo modelo, mesma cor e mesma placa. Enquanto a quadrilha carrega o carro com caixas de medicamentos, outro funcionário chega de moto e é abordado sob a ameaça de um revólver. A ação continua. Cerca de R$150 mil em medicamentos são empilhados na parte traseira do veículo. Minutos depois, mais uma funcionária chega e também é rendida pelos ladrões. Em seguida, 2 assaltantes saem do galpão e tentam roubar a moto de um dos funcionários. Enquanto isso, outros 2 bandidos entram na Fiorino e o motorista, que já esperava lá dentro, arranca com o carro.
Sem conseguirem roubar a moto, os outros dois desistem e também fogem. Um dia depois, o carro foi encontrado abandonado perto de Mojimirim. Dentro ainda havia algumas caixas de medicamentos. A polícia rastreou a placa e identificou Eliseu como dono. Logo depois, usando a foto da carteira de habilitação de Eliseu, fez um reconhecimento fotográfico, onde as vítimas o reconheceram como um dos assaltantes. Então a gente assustou saber que, com base num reconhecimento fotográfico, meramente fotográfico, e um documento, uma placa de carro, né? Alguém simplesmente determinou a prisão de alguém sem qualquer outro fundamento. Os fundamentos eram extremamente genéricos. Começava uma luta contra o tempo para buscar provas da inocência. A primeira providência foi comprovar que o carro dele continuava em Juiz de Fora, enquanto aquele, das imagens, que havia sido usado no roubo, estava apreendido em Mojimirim. O ponto eletrônico também comprovou que no dia do assalto, Eliseu havia trabalhado normalmente como motorista do ônibus. As provas juntadas pela defesa convenceram a justiça. Uma semana depois, Eliseu foi libertado. A gente só pede a Deus, né? Para Deus trabalhar no coração desse povo lá e fazer um serviço direito, né? Porque uma pessoa inocente trabalhando e preso, né? E igual a polícia lá de São Paulo, lá, o que eles fizeram foi muito errado. O Eliseu não foi a única pessoa presa pelo assalto de Mojimirim. Além dele, 2 outros homens, 2 irmãos que moram na cidade de São Paulo, também foram detidos, acusados de fazerem parte da mesma quadrilha. E desde então, a família deles tenta provar a inocência dos 2 irmãos. Isso é sofrimento de um pai, viu? O seu José é pai de Luan e Felipe. Luan trabalha como entregador. Felipe é supervisor de almoxarifado em uma subprefeitura da cidade de São Paulo. Ele que libera os materiais para nós estar carregando. O caminhão, quando vai entrar, ele tem que passar por ele. Segundo a polícia, eles foram identificados por causa de um veículo. No caso, a moto que aparece nesta imagem. Quando a polícia rastreou a moto através da placa, descobriu que ela estava registrada no nome da mãe dos 2 rapazes, que já faleceu. Mas a moto, na verdade, era de Mateus, irmão de Luan e Felipe. Segundo a família, no dia do assalto, o veículo já tinha sido vendido para outra pessoa que não aparece na investigação. Entreguei a moto na mão dele, as câmeras gravou. Entreguei a moto para ele e uma entrada no Pix de R$9.000. No entanto, como a moto ainda constava no inventário da mãe, Mateus não tinha feito a transferência do veículo na data do assalto. Eles conseguiram, chegaram até a proprietária, que seria a mãe do senhor Luan e do seu Felipe. A partir daí, eles conseguiram acessar, acho que um aplicativo, chegaram no nome do senhor Luan. Em seguida, eles já foram até o senhor Felipe. De acordo com o relatório da investigação, as câmeras de monitoramento não mostram a presença da motocicleta na região de Mojimirim no dia do assalto. Mas as vítimas do assalto identificaram Luan e Felipe por meio de reconhecimento fotográfico, exatamente como aconteceu com Eliseu. No reconhecimento fotográfico, as 2 vítimas chamadas a assim proceder reconheceram tanto Luan quanto Felipe sem sombra de dúvidas. O porquê? Eles sabiam as características. Em momentos do roubo, os indivíduos tiravam as máscaras. Por via das dúvidas, também chamei depois as vítimas que fizeram o reconhecimento fotográfico e elas reconheceram os sujeitos, fizeram também o reconhecimento pessoal. De acordo com esse documento apresentado pela defesa, a negociação da motocicleta aconteceu entre março e abril deste ano e a assinatura da transferência apenas no dia 17 de setembro, quase um mês depois.
Eles não apresentaram qualquer contrato, não apresentaram transferência, não apresentaram qualquer ato que comprovasse que esse outro suspeito estivesse utilizando a motocicleta. Mas, na verdade, a gente havia alguns documentos que comprovavam que o Luan quem estava usando a motocicleta no mês de agosto. Como Felipe também havia sido reconhecido pelas vítimas, a polícia cumpriu mandados de prisão para os 2 irmãos. Eu moro sozinho, eu via só os pessoal subindo, as policial subindo, deita. Falei, o que está acontecendo? Nada, fica quieto. Aí ele mostrou a foto do Luan, eu falei, sim, é meu marido, mas é uma foto dele de CNH. Eu falei, sim, é ele. Só isso. E falou, ele tá preso por um roubo. Para o delegado, a blusa que aparece nessa foto seria a mesma encontrada na casa de Luan durante as buscas. É uma roupa não muito comum. É um casaco de couro com marrom mais claro, um marrom, com detalhes no ombro e um gorro cinza. Eles apreenderam uma outra jaqueta do Sr. Luan, só que se tiverem acesso às fotos, totalmente diferentes. A do Sr. Luan era tipo corino, tinha uns detalhes nos ombros. Isso foi dito para o delegado também. Nós também conversamos pessoalmente com o juiz, mas infelizmente, como foi desde o início, as provas que nós apresentamos ou que a gente demonstra que de fato não é, eles falam que é. A cidade de Mogi-mirim fica a 150 quilômetros da capital paulista. A defesa apresentou este vídeo que mostra Luan saindo de casa por volta das 9 horas da manhã do dia 26 de agosto, mesmo dia do assalto em Mogi-mirim. A gente procurou câmeras e tem um vizinho nosso que tinha assim as câmeras. No dia 26/8, ele estaria em São Paulo, aqui mesmo, saindo. Isso há pouco tempo, assim, era 9 horas mais ou menos e o roubo aconteceu 7 horas. Então, assim, era humanamente impossível, mesmo que ele fosse de moto, ele conseguir chegar em São Paulo a tempo. Inclusive, nas imagens demonstra o horário que ele entra, fica dentro da casa e só sai no outro dia. Já para a polícia, uma inconsistência no celular de Luan também foi motivo de suspeitas. Por exemplo, com a esposa, eles conversavam todos os dias, a ponto de dar bom dia, boa noite, comentar, mandar figurinhas. Entre o dia 22 de agosto e o dia 28 de agosto, não há qualquer mensagem. E bem nesse intervalo de tempo do roubo, também não havia mensagens trocadas entre eles. O advogado de Felipe mostra a folha de ponto do dia como prova de que ele estava no trabalho. Naquele dia dos fatos, ele estava a mais de 170 quilômetros do local do roubo. Ele começou a trabalhar às 6 horas da manhã e ali permaneceu até às 16 horas da tarde. É uma folha preenchida à mão, ou nós estaríamos falando de uma pessoa extremamente pontual, que nunca sequer se atrasou 1 minuto, né? Ou então é uma folha que ele consegue manipular os dados ali de entrada e saída de forma fácil. Na verdade, essa folha de ponto sequer teria validade na Justiça do Trabalho, que dirá para não sentar na Justiça Penal. Colegas de Felipe afirmam que ele estava no trabalho naquele dia e que teria usado uma senha que só ele tem para liberar materiais do almoxarifado. A prefeitura tem um sistema do estoque que cada funcionário que trabalha no almoxarifado tem seu computador e sua senha. Foi passada essa senha, ninguém investiga, não vê ninguém para investigar esse, abrir com a senha dele e provar que ele abriu esse computador no dia. Poucos dias depois das prisões, a polícia de Mogi-mirim recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores da cidade por conta da resposta rápida na operação que levou Luan e Felipe para a cadeia. Os dois estão presos há 2 meses. Enquanto isso, em Juiz de Fora, Eliseu conta com a presença da família, amigos e de um psicólogo para vencer o trauma da prisão. Fiquei 30 dias afastado, aí pelo INSS, passei pelo psicólogo, expliquei a situação e falou, não tem condição de você trabalhar desse jeito. Aí voltei, tem 1 mês que eu voltei a trabalhar. Não apaga, ficou uma cicatriz, né?